Bom dia. Eu acho que o assunto que me foi passado é um assunto de muita importância. Quais as competências exigidas pelo mercado hoje, né? É fundamental nós entendermos que o mercado exige competências diferentes do que foi há um tempo atrás, do que foi no passado. A cada dia, o mercado vem trazendo necessidade de uma mudança, e essa mudança, eu acho que aonde é muito. Hoje, a mudança maior está no aspecto comportamental. Ok? Pode passar. Para refletir, a gente pode pensar, né? A grande quantidade de inovações e mudanças surgidas ao longo dos últimos anos no mercado formaram um cenário, né? Um cenário novo e único no mundo corporativo. Isso fez com que os trabalhadores de todos os tipos de atuação tenham que se adaptar para permanecer em frente às suas concorrentes. Então, o mercado ele tem uma demanda de inovação, e essa demanda, os colaboradores eles precisam, né, atender. Com isso, o que acontece? Uma série de competências profissionais novas passaram a ser exigidas para a contratação de novos colaboradores. Então, na medida que o mercado vai inovando, né? E isso aí, a gente pode dizer que com a globalização da década de 90 para cá, houve um crescimento muito grande, né? Por quê? Porque a globalização, ela trouxe o quê? Necessidade da concorrência, necessidade da inovação, para você poder concorrer. E as competências, elas foram, ao mesmo tempo, elas foram se tornando mais técnicas, elas foram se tornando mais necessárias, né? Você está mediante as novas competências. O que o mercado atual, o mercado exige? O mercado exige agilidade da tomada de decisão, espírito empreendedor, foco em resultado, orientação em custos, né? Orientação para custos. Não basta você ter agilidade na tomada de decisão. Não basta você ter um espírito empreendedor. Não basta você ter foco em resultado. Porque melhor que seja o seu trabalho, o que as empresas esperam? Né? As empresas esperam resultado. Elas vão cobrar de você, enquanto profissional, a entrega de resultados. Né? Então, é preciso foco nos resultados. Orientação para custo, porque não importa, você vai entregar resultado, mas você também tem que estar preocupado com a questão de custo. Precisamos ter resiliência, pessoal. Precisamos ter resiliência. Aumentar, potencializar nossa capacidade de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se amassar e voltar ao estado natural. Resiliência vem do termo da física, né? O material perder, modificar a sua capacidade e voltar à sua estrutura inicial. Então, precisamos ser resilientes. Cada vez mais o mercado exige a nossa resiliência. Quantos nãos, quantas frustrações a gente vai recebendo e a gente tem que ir driblando, né? Então, isso também vai apontar para um desenvolvimento, né? Para uma capacitação em termos de inteligência emocional. Precisamos controlar melhor as nossas emoções, para que no ambiente de trabalho possamos ser mais resilientes. Né? Então, veja que o mercado atual ele vai exigindo de nós um aperfeiçoamento. Ele vai exigindo de nós que nos tornemos mais resilientes frente às dificuldades impostas pelo mundo. Outra exigência do mercado atual, o senso de urgência. Precisamos desenvolver o nosso senso de urgência. Nem tudo é urgente. O que é de fato urgente? Né? Precisamos desenvolver isso. Isso vai nos trazer mais agilidade, né? A questão da execução melhor do que realmente precisa ser feito. E a visão sistêmica. Quando eu falo em visão sistêmica, é enxergar a organização como um todo. Quando estamos falando, né, do mercado atual, precisamos fazer um recorte e falar um pouco dos atributos de um talento
né? Hoje o mercado exige do colaborador o quê? Que ele seja um talento. Mas o que é ser um talento? Eu acho que todos os profissionais do mundo inteiro querem ser talento. Concordam comigo? Todo mundo quer ser talento. Todo mundo quer ser um profissional talentoso, reconhecido. Mas, para ser reconhecido enquanto talento, precisamos ter conhecimento, habilidade e atitude. Mas, há pouco tempo, foi colocado um outro conceito, o conceito de julgamento, né, que eu vou explicar. Mas o que seria conhecimento? Seria o quê? O saber, né? O conhecimento, o saber. O que a gente vai buscar dentro de uma universidade, o que a gente vai buscar dentro de cursos específicos da nossa área de conhecimento, ok? Então, precisamos desenvolver essas competências de conhecimento. Não adianta eu querer buscar vagas, oportunidades de emprego maravilhosas, se eu não tenho conhecimento. Eu preciso me aprimorar enquanto profissional, né? Eu acho que isso é o que o mercado cada vez mais nos aponta, né? E o comprometimento que as universidades precisam ter com isso. Então, daí, as oportunidades que as próprias universidades vão colocando na comunidade, né? Porque nós no mundo acadêmico, enxergamos a necessidade de capacitação. E uma capacitação permanente, pessoal. Então, nós temos aí conhecimento, que é o saber. Habilidade, que seria o quê? O saber fazer. Não adianta você só saber. É como você ter uma receita de um prato maravilhoso, né? Imagina que você tem a receita de uma torta ou de um assado, um prato lá maravilhoso. Se você não tiver habilidade na cozinha, você não vai saber fazer, não. Tanto é que às vezes a gente vê no livro de receitas maravilhosas, e quando a gente vai na cozinha lá fazer com a receita na mão, não sai tão bom. Por quê? Porque é preciso ter o aspecto técnico desenvolvido. E habilidade é saber fazer, é o aspecto técnico. E outra competência seria o quê? Atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude seriam os atributos de um talento. Atitude, pessoal, é querer fazer. Mas aí, o que é atitude? É o aspecto que? Comportamental, né? Eu não tenho que ter só os aspectos técnicos, eu tenho que ter os aspectos comportamentais também. A maioria das vagas de trabalho, a maioria dos processos seletivos, eu tenho uma grande experiência nisso, e eu posso falar isso de um lugar muito confortável, nós admitimos, né? Nós deixamos entrar nas organizações pessoas por conta dos aspectos técnicos, por conta dos conhecimentos e habilidades. Mas a maioria das demissões, elas são por conta dos aspectos comportamentais. Então, os aspectos comportamentais, depois que você entra numa organização, se torna mais importante ainda. O que seria, né, o aspecto, a competência técnica e a competência comportamental? Competência técnica é o que o profissional precisa saber para desempenhar a sua função, né? É a competência necessária para que se torne um especialista técnico. Olha, se eu atuo como psicóloga, eu preciso ter feito a graduação de psicologia, minimamente, ok? Então, para uma pessoa desempenhar a função de médico, ele precisa da graduação da medicina. Tá? E isso seria uma competência técnica. Então, realmente, eu tenho a competência técnica, eu tenho o saber, né? E a habilidade, que é desenvolvida através do conhecimento. E o que seriam as competências comportamentais? E eu quero hoje chamar a atenção às competências comportamentais, pessoal. Nós precisamos estar atentos. Eu vejo muitos estudantes que chegam a mim. Eu faço todo um trabalho de mentoria, de desenvolvimento de carreira. Eu vejo pessoas muito preocupadas com conhecimento e com habilidade, ou seja, com as competências técnicas. O mercado hoje, ele exige que você desenvolva as competências comportamentais. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui hoje, né? As competências comportamentais é tudo que o profissional ele precisa demonstrar com o seu
diferencial competitivo. Então, a pergunta que eu lanço para você aí é: qual o seu diferencial competitivo? Você sabe qual o seu diferencial competitivo? Eu gosto muito de ministrar essa palestra voltando para esse aspecto comportamental, e até enquanto psicóloga eu me interesso muito por isso, porque as pessoas esquecem, né, desses aspectos comportamentais, a importância disso na execução do seu trabalho, na execução da sua tarefa, né? Isso é fundamental, né? Então, qual o impacto do seu diferencial competitivo dentro do seu ambiente de trabalho, né? Qual é o diferencial? Qual é o impacto? Em termos de criatividade, em termos de flexibilidade, planejamento, liderança, né? Como isso vai diferenciar o seu trabalho, a sua praxis, né? O seu afazer no seu lugar de trabalho. Existem 3 tipos de competências que são avaliadas, na maioria das vezes, pelos recrutadores. As competências organizacionais, a visão estratégica, o trabalho em equipe, a visão sistêmica, isso seriam as competências organizacionais, né? Você ter essa visão para todo o grupo, você ter uma visão estratégica, saber trabalhar em equipe, né? Porque numa organização você precisa trabalhar em equipe. E como é importante isso? Né? As competências técnicas, que eu já falei, que seriam, por exemplo, conhecimento em informática, ferramentas específicas do seu trabalho, por exemplo, a proficiência em inglês, se você sabe falar inglês e sabe mesmo. Né? As competências comportamentais seriam flexibilidade, criatividade, comprometimento. Veja que é muito importante as competências comportamentais e também muito complexas. Porque se você não sabe trabalhar em equipe, se você tem, assim, de repente, um problema com as suas lideranças, né? Ou se você se mantém arrogante frente à sua equipe, observa que as suas competências dirão quem é você. A técnica não é mais suficiente para a construção de uma equipe de sucesso. E eu quero chamar atenção a isso também. Então, vejam, as competências técnicas não são suficientes. Não são. As competências técnicas, elas agregam, claro que agregam, mas as competências comportamentais é o que vai marcar a diferença do profissional na atualidade. Com isso, existem algumas competências específicas, e a gente vai falar aqui rapidamente dessas competências específicas, que têm sido cada vez mais buscadas e exigidas no mercado de trabalho. Né? Eu quero que o colaborador, a pessoa que esteja em busca de um local, de um lugar para trabalhar, de uma oportunidade, entenda o que eu estou falando. Não basta você ter curso de Excel, não basta você ter a sua formação, não basta, pessoal. É preciso ter as habilidades comportamentais. Ana, como eu desenvolvo isso? Professora, como é que eu faço para desenvolver isso? Eu também vou dar uma dica aqui. Né? Eu vou sair hoje daqui tendo a consciência tranquila que eu dei dicas para vocês também desenvolverem essas competências comportamentais. E me coloco à disposição de ajudar a todos, ok? Então, nós primeiro temos que pensar o seguinte: conhecimento das novas tecnologias e tendências. Então, vamos falar rapidamente sobre o que o mercado tem exigido de nós, né? Ele tem exigido o quê? Conhecimento de novas tecnologias e tendências, né? Ou seja, os profissionais eles têm que se manter antenados aos principais produtos, lançamentos tecnológicos no mercado. É claro que isso é importante. Então, eu estou ainda na área de conhecimento, na área de habilidades. Aprendizado constante. Vivemos num mundo globalizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu posso saber o que o Japão, as coisas que estão acontecendo no Japão. Quer dizer que agora já estão inventando uma coisa nova porque foi inventado ontem. Né? Vivemos num mundo onde tudo corre muito rápido. O conhecimento, portanto, ele tem validade. O conhecimento, você faz uma faculdade, a faculdade não dura a vida toda, não. Antigamente, você fazia uma faculdade e, caramba, nossa,
Você estava feito. Hoje não basta. Você faz uma faculdade, rapidamente você tem que fazer uma pós, você tem que fazer um MBA, uma especialização, uma capacitação e vai por aí adiante, né? Ou até fazer uma outra graduação para agregar valor à sua formação inicial, né? Então veja que o aprendizado constante é uma exigência do mercado. Relacionamento e comunicação interpessoal. Não existe o colaborador que queira ser um talento, dizer assim, eu não sei trabalhar em equipe, eu prefiro trabalhar sozinho, eu não sei trabalhar em equipe, eu não gosto de partilhar, eu não gosto de compartilhar informação, eu tenho dificuldade de me relacionar com os outros, pessoal, não dá. O mercado hoje exige relacionamento e comunicação interpessoal. Comunicação hoje é a palavra-chave para um bom ambiente de trabalho, né? A comunicação, através da comunicação, as equipes se alinham, as equipes criam estratégias. Então, relacionamento e comunicação é decisivo. Se você chega lá numa busca de autoconhecimento e fala, caramba, eu preciso me capacitar melhor, eu não sei me comunicar bem, ou eu não gosto muito de trabalhar em equipe, eu tenho alguns problemas em me relacionar com as pessoas. Vamos procurar estratégias para você vencer isso. Porque hoje a comunicação e o relacionamento interpessoal é fundamental em uma organização. Continuando. Trabalho em equipe, que eu já falei. Saber trabalhar em equipe é fundamental. Unir os colaboradores para que todos caminhem numa só direção. Pessoal, ninguém é melhor que ninguém. Estamos aqui no mundo e todos, cada um, fazendo a sua parte para que o todo aconteça. Então, quando a gente fala em visão global é onde o todo vai acontecer. Então, dentro de uma organização, todos precisam estar alinhados. Dentro da prefeitura, eu estou agora dentro da prefeitura de Teresópolis. Aqui, todos precisam colaborar para que a coisa ande. Mas concorda que nem todo mundo pensa assim numa organização. E eu tenho experiências em várias organizações. A gente vai passando pelas organizações e a gente vai vendo que as pessoas não pensam assim. As pessoas retêm conhecimento. As pessoas têm uma postura arrogante frente ao outro, que não tem tanta ambientação no local. Como exemplo, você está trabalhando há mais tempo na organização, aí entra uma pessoa nova. Essa postura arrogante com o outro, a gente não vê isso. Quer dizer, essas pessoas, elas são talentos enquanto profissionais? Vou responder, não são talentos. Ok? Porque o aspecto comportamental tem um gap, tem um buraco, tem uma lacuna que precisa ser preenchida, precisa ser trabalhada. E isso só é trabalhado através do autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, qual é o seu diferencial competitivo. Automotivação. Pessoal, estamos o tempo todo recebendo pedradas. Vamos usar assim? Vamos usar esse termo? Pedradas. Estamos o tempo todo recebendo bloqueios, atravessando desafios, né? Vencendo a desafios, tendo vicissitudes, bloqueios, né? Ultrapassando obstáculos o tempo inteiro na vida profissional. E olha, passamos boa parte da nossa vida dentro das organizações. Por isso precisamos cuidar da nossa saúde mental. Precisamos desenvolver a automotivação, porque isso cuida da nossa saúde mental, né? Isso nos dá ânimo para prosseguir, para dormir, acordar e voltar para aquela organização que talvez tenha nos frustrado. Estão me acompanhando? Veja como tem sentido. Com essa competência, né, da automotivação, o profissional ele pode encontrar em si mesmo motivos para ter disposição a realizar sua função na empresa com excelência. Então, por mais
que ele receba respostas negativas, reforços negativos, ele vai estar apto no dia seguinte a desenvolver o seu trabalho com excelência. Lembrando, pessoal, que excelência é um lugar onde a gente nunca chega. É um caminho. Estamos andando a caminho da excelência, mas ela jamais chega. Ela nunca chega. Ok? Morremos com 99 anos. E ainda tínhamos mais para aprender. Ainda tínhamos mais para trilhar no caminho da excelência. E essa postura é uma postura que o mercado exige e é uma postura que a gente pode dizer que é derivada da humildade. O que é humildade? É você saber que pode aprender mais. É você saber que pode compartilhar o seu conhecimento, a sua habilidade. Então, veja quantas competências comportamentais o mercado nos exige. A automotivação vai desenvolver também o equilíbrio emocional. Pensem, cada vez mais competitivo e desafiador o mercado, ele necessita de profissionais que saibam manter o equilíbrio emocional e não deixem que pequenos problemas o tomem. Por exemplo, às vezes, o nosso líder no trabalho, na nossa organização, pode fazer uma pontuação, uma reclamação sobre algum trabalho, pronto, a gente já fica todo doído, você já recebe aquilo como no aspecto pessoal. Caramba, você vai para casa arrasado. Ele falou do trabalho. Então, quanto mais nós nos desenvolvermos e quanto mais buscarmos o equilíbrio emocional, não trazendo as questões para o lado pessoal, talvez o seu líder não tenha falado de você, mas tenha falado do trabalho que você fez, que não é necessariamente quem você é. Entendem? Isso é o equilíbrio emocional que você vai desenvolvendo. Mas como, Ana? Como eu posso desenvolver isso? Se conhecendo. As pessoas se conhecem muito pouco. As pessoas conhecem muito pouco os seus limites. Capacidade de inovação. Pessoal, precisamos desenvolver cada vez mais a capacidade de inovação. Sair da zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? É apostar em ideias inovadoras. É algo diferente, procurado e recomendado no mercado hoje. Eu preciso inovar. Eu preciso inovar no meu discurso, eu preciso inovar na minha prática, eu preciso inovar no meu conhecimento. Pensem se não tem sentido. Então vejam que é uma postura ativa, é uma postura de movimento, né? Então motivação vem de movimento. Eu preciso criar este movimento dentro de mim. E esse movimento dentro de mim é motivação. É aspecto motivacional, ok? Ter a capacidade de inovar em diversas situações é a competência ideal para alcançar, para superar os obstáculos e resolver imprevistos, né? Que a vida vai nos colocando o tempo todo, imprevistos. Bom, quais características um profissional ele não deve ter? Eu queria também falar um pouco disso, né? O que um profissional não deve ter no seu ambiente de trabalho? O que você que está procurando por uma oportunidade de trabalho não deve ter? E ter o autoconhecimento. Se você tem, reflita sobre isso, pense sobre isso. Faça uma imersão dentro de você mesmo e veja como você pode minimizar, né? Arrogância, profissionais prepotentes que não sabem ouvir feedbacks e não sabem trabalhar em equipe, que tomam tudo como pessoal, que ficam melindrados quando algum senão é falado do seu trabalho. Conformismo. Pensar que já aprendeu bastante, que já sabe tudo. Ou seja, ficar conformado, né? Ficar na sua zona de conforto. Então, a gente está falando em arrogância, a gente está falando em conformismo, a gente está falando em emotividade também. Né? Atrapalha nas tomadas de decisão. Pode influenciar quando você tem uma postura, quando você deve ter uma postura imparcial. Quando você tem excesso de emotividade, né? Emotividade, muitas vezes, te torna meio Maria vai com as outras.
Timidez. Você que é tímido, vamos começar a fazer exercícios para que você deixe de ser tímido. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu vou autorizar aqui no Cine a dar o meu contato, me procura. A gente pode fazer grupos, rodas de conversa sobre timidez. Tudo isso ajuda o colaborador a ficar melhor no seu ambiente de trabalho. Né? Impulsividade. Pessoal, tem gente que é assim, 5 minutos. Ficou com raiva, jogou a cadeira. Não pode ser assim. Precisamos desenvolver inteligência emocional. É preciso, o mercado nos demanda isso. Ou o perfeccionismo também. Então, vejam quantos aspectos eu estou falando, aspectos que o profissional não deve ter. Né? Perfeccionismo, apesar de parecer algo positivo, porque muitas vezes parece, me fala uma qualidade. Aí o cara, eu sou perfeccionista. Não é um aspecto positivo. Porque muitos perfeccionistas, eles são demorados, eles geram problemas. Para cada solução que você arruma para um perfeccionista, ele vai arrumar um problema. Então, são pessoas que não têm prontidão, né? Que tem uma expertise no seu campo de ação baixa. O impacto das novas competências, a gente tem também que pensar, né? Dentro dessas novas competências, o impacto que essas novas competências, elas têm nas gerações mais antigas. Então, eu estou falando agora para quem tem mais de 40, 50, né? Quem é mais idoso? 40, 50 não é idoso, tá? Eu não sou idosa, não. E eu tenho 50. 50 e alguns. Vamos pensar no impacto dessas competências para essas pessoas que talvez não tenham tanta destreza no mundo tecnológico, talvez sejam mais tímidas, né? Porque se acham menos valorizadas no mercado. Precisamos devolver a essas pessoas a reconhecer e devolver a essas pessoas a importância delas nas organizações. Uma organização bacana é aquela que tem várias idades, onde há troca de conhecimento, né? Onde há troca de necessidades. Bem, precisamos desenvolver a resiliência cada vez mais e o senso de urgência. O que é, Ana, senso de urgência? Me perguntam e eu respondo. Nos cenários mais difíceis, pessoal, tudo parece ser urgente. Quando você entra numa organização, meu Deus, tudo é urgente. A minha mesa está cheia de urgência. Então, o profissional precisa ter senso de urgência para identificar as prioridades e tomar as atitudes com agilidade. Então, o senso de urgência, ele vai te dar uma noção do que é prioritário. Então, se eu sei o que é prioritário, obviamente eu vou ter uma maior agilidade, né, no trabalho, maior agilidade de entrega. Bem, eu deixo aqui, né, finalizando esse tema, que é um tema assim, que eu gosto muito de falar. Se deixar, eu fico aqui até meia-noite falando. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é fundamental para o aprimoramento do profissional. Para o profissional ter a noção exata do que fazer e do que não fazer. Lembra que eu falei de conhecimento, habilidade e atitude? Que é o famoso chá, né? Olha as letras iniciais. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso aí forma uma sigla, chá. Esse chá é fundamental. Mas de um tempo para cá, a gente colocou o J, que é julgamento. E que o julgamento, para você saber quando, né? É o quando. Para você saber quando utilizar um conhecimento, ou quando utilizar um aspecto comportamental, ou quando utilizar um aspecto técnico, você precisa de autoconhecimento. Né? Você precisa se autoconhecer. Porque é fundamental para o aprimoramento. Você vai se aprimorar profissionalmente na medida que você se autoconhecer. E aí eu vou deixar aqui para finalizar 4 perguntinhas. 4 perguntinhas, assim, capitais, fundamentais para você se autoconhecer enquanto um profissional. 1. Quais são as suas competências? Você sabe quais são as suas competências?
Como é que você sabe quais são as suas competências? O que é possível potencializar em você? Através do autoconhecimento, você vai saber quais são as suas competências. Você vai dividir em conhecimentos, em habilidade e comportamento. Então, você vai ver o que você sabe, quais são os seus conhecimentos. Ah, eu tenho curso de inglês, eu tenho a faculdade de administração, eu tenho um curso avançado de Excel, ah, eu fiz... enfim, você vai botando lá tudo que você fez, tudo que te gerou certificado, tudo que te gerou um papel. Então, é um conhecimento. Você vai botar uma coluna de habilidades, tudo que são habilidades técnicas, né? Você tem o papelzinho lá do curso de Excel, mas você de fato sabe usar o Excel? Sabe? Bota lá na coluna. Não sabe? Vai se capacitar. Vai fazer um cursinho aí para você retomar aquele papel que está lá esquecido no fundo da gaveta. Tá entendendo? Então, você vai criar 3 colunas: conhecimento, habilidade e comportamento. As testes comportamentais, eu sei trabalhar em grupo? Eu sou arrogante? Eu sou simpático? Eu procuro compartilhar? Ou eu sou daquele cara que tem os ciúmes do meu conhecimento e não quero compartilhar ele com ninguém? Então, a dica que eu dou é você criar colunas, tá? Conhecimentos, habilidades e atitude. E aí você começa a pensar, quando eu uso isso? Quando eu uso aquilo? Que aí é da coluna de julgamento. Então, fica fácil você começar a mapear quais são os seus conhecimentos, né? Vai ficar fácil você mapear e você se autoconhecer, para você saber, de fato, o que você tem que melhorar, o que você pode potencializar. Então, as perguntas são, quais as suas competências? O que é possível potencializar? E com essas colunas você vai saber. O que eu posso melhorar, né? Potencializar é algo que eu tenho, que eu posso tornar melhor. Então, o que eu posso melhorar? Como desenvolver novas competências, né? O que eu quero de novo? Qual é o meu diferencial competitivo? E eu deixo aqui o meu muito obrigado e a minha total disponibilidade à Secretaria do Trabalho. Vamos pensar juntos em desenvolver algum trabalho, né, junto ao Cine, rodas de conversa. Eu não sei bem, a gente pode sentar depois para conversar, né, com a secretaria, o que a gente poderia fazer para trazer informações, possibilidade da população desenvolver, dos colaboradores desenvolver o autoconhecimento sobre as suas competências. Tá bom, gente? Foi um prazer enorme ministrar essa palestra para vocês. A gente tem tempo, né? Então eu falei um pouquinho rápido, mas foi um prazer enorme. Eu me sinto honrada de estar fazendo parte desse projeto.